Bastante som. Muito bem, muito bem. Vamos lá para mais uma aula da Blend. E hoje o convidado, cara, não é por nada não. Já trouxe gente grande aqui, esse cara brabo, mas para falar de portfólio que nem esse cara fala, a autoridade que esse cara tem hoje, olha, não é qualquer um. Então aproveitem a aula hoje. Queria receber Léo Tavares, o brabo do portfólio. E aí, meu irmão, como é que tu tá? Bom dia, estamos gravando aqui de manhã cedinho, escutando os passarinhos do fundo. Bom dia, Paulo. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, cara. A gente estava ali conversando nos bastidores antes da gente começar a gravar. Então, Devia estar mais uma gravando, vez. né? Pois é, né, Devia estar cara? Tava gravando, tão né? massa o bate-papo. Mas, cara, obrigado realmente pelo convite. Poder ajudar a galera aí. Eu perguntei para ele, Paulo, tu queres um conteúdo mais de boa pra gente falar sobre selo, sobre Behance, ou um conteúdo mais cabeçudo? Eu disse, não, vamos fazer uma parada mais cabeçuda. Então, é isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Muito bom. Quando o cara dá essa opção é porque o cara manja, né? Bora lá. Mano, tu quer fazer o quê? Compartilhar a tua tela? O que tu quer fazer? Tu que manda. O espaço é teu, hein? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, pessoal. Apresentar. Cadê? Compartilhar a tela. Em tela inteira. Pessoal, a gente estava conversando um pouco sobre o que trazer para cá, né? E recentemente eu comecei a montar essa aula aqui, que eu acho que vai ser bem interessante para nivelar, né? O Paulo comentou um pouco sobre a galera que está aqui participando, né? Então, a gente tem um público ali de pessoas que já estão no mercado. E qual é o motivo dessa aula aqui? A gente falar um pouco sobre prospecção e portfólio. Como é que essas duas coisas se conectam? Só me fala aí, Paulo, se a tela está aparecendo para vocês. Tá. Uhum, perfeito. Tá aparecendo? Uhum. Bom, então que massa, cara. Então, pessoal, hoje a gente vai bater um papo sobre esse tema, tá? Paulo pode me interromper sempre que precisar aí, cara, para a gente colocar um adendo, uma questão. Mas eu queria trazer clareza para vocês de como a gente conecta essas duas peças que são tão importantes para conseguir clientes no design: o portfólio e prospecção. São duas coisas que andam juntas, tá? Eu sei que, por exemplo, se você já conhece alguns conteúdos, por exemplo, o André Lona, ou então alguns conteúdos, por exemplo, da Valkyria, que falam que realmente portfólio não é tudo, eu já coloco aqui também para dizer que eu não sou uma pessoa que refuta isso, tá? Eu não digo que portfólio é tudo, tá? Mas ele é a base pelo qual você constrói muitas coisas, tá? De fato, só ter um portfólio impressionante não é tudo. É preciso que esse portfólio que esteja impressionante, ele também funcione de acordo com os lugares que a gente vai estabelecer isso. Seja no site, seja no Behance e principalmente que esse portfólio ele tenha uma boa estratégia de prospecção, de posicionamento amarrada a ele, tá? Então não basta ter um portfólio aesthetic, né? Um portfólio lindo que não comunica nada. Então, o principal ponto é como é que a gente pode construir ali uma boa estratégia de posicionamento que amarra esses dois pontos, prospecção e portfólio. Beleza, pessoal? Então, brevemente, né, para você que não me conhece, eu sou Léo Tavares. Eu, naturalmente, né, tipo, na verdade, eu não sou formado em design. Eu me formei em publicidade, migrei para o design, fiz uma pós em design e a minha experiência ela vem mais do mercado em si do que, de fato, de um conhecimento acadêmico. Né? Minha parada veio mais na publicidade. Acabei não gostando tanto do workflow ali das agências, direção de arte, eu acabei mais focando ali no design em si. E desde 2018 eu estou aqui com o meu estúdio, fazendo muitos projetos legais ali para o Brasil, para outros países. Acabei de entregar um projeto aí para a Índia. E tudo isso através dessa estratégia que eu vou ensinar um pouco para vocês. Mas o principal ponto que eu queria comentar com vocês, que é um pouco do estúdio, né? O que a gente faz aqui, eu tenho um estúdio que basicamente eu trago pessoas como um hub, né? Onde eu conecto pessoas dentro de um processo para a gente entregar um design que eu chamo de 360. Então, por exemplo, a gente vai conversar um pouco disso quando eu estiver falando sobre prospecção, mas
Eu me posiciono, por exemplo, como um designer de identidade visual, né? E quando o cliente chega até mim, o que eu entendo como identidade visual, né? Estratégia, logo, cores, forma, tipografia e desdobramentos. E quando a gente fala de desdobramentos, isso acaba indo para vários ramos, né? A identidade visual pode se desdobrar em embalagens, a identidade visual pode se desdobrar em um aplicativo, ela pode se desdobrar em sites. Então, eu não faço todas essas áreas. Então, eu conecto outros designers, outros profissionais, para me ajudar a entregar um projeto completo. Isso acontece por causa da dor que o cliente tinha quando a gente fazia um projeto. Você faz um projeto de identidade visual, entrega um bom manual, mas o cliente pega isso e entrega na mão de uma agência ou de uma outra pessoa que não tem o cuidado de seguir ali toda a estratégia que foi estabelecida, e o produto final acaba não tendo a identidade, a cara que foi gerado lá no começo. Então, para resolver isso, a gente criou aqui esse estúdio como um hub que conecta pessoas. É um estúdio online, né, praticamente. Você vê que eu estou aqui, ó, num ambiente mais caseiro, e as pessoas que trabalham comigo também. Cada uma é de um estado, e a gente faz projetos para tudo quanto é canto. Mas isso não desmerece em nada o fato da gente não ter ainda um local físico. Pelo contrário, a gente já atendeu muitos clientes legais assim no Brasil, fora do Brasil. A gente tem tido muitas demandas agora de empresas de tecnologia. A gente atendeu agora, acabei de entregar um projeto para a Softplan, que é uma empresa muito grande de softwares, que faz muitos softwares tipo importantes aqui. Por exemplo, quem é de engenharia ou já ouviu falar do Cienge, que é um aplicativo muito grande, uma plataforma, a principal plataforma é tipo o Adobe dos engenheiros, sabe? E lá no Softplanes tem vários aplicativos, a gente já desenvolveu algumas marcas, alguns projetos para eles. A gente já desenvolveu projetos para a Turquia, Estados Unidos, para a Índia, vários lugares, através do portfólio, que é o que eu vou ensinar um pouco para vocês, né? E também, com isso, a gente já conseguiu alguns reconhecimentos muito legais, né? Aqui atrás dá para ver, ó, tem o prêmio Bonancin, não sei se dá para ver aqui atrás. Dá. Alguns projetos já apareceram em algumas galerias principais ali, né, como World Brand Design, The Die-Line, AIGA, Packing of the World. Enfim, o trabalho rodou pra caramba, né? E tudo com muita simplicidade. E esse é o maior ponto que eu queria trazer aqui. Quando eu dei um pouco dessa aula numa universidade que me convidou, por que eu queria falar um pouco sobre isso? Porque eu moro em Belém do Pará, né? Aqui a gente não tem tipo uma cultura de design muito grande, como por exemplo o eixo Rio-São Paulo. A gente tem basicamente 2 estúdios de design, eles são bem pequenos, assim, com equipes de no máximo umas 8 pessoas. Então a gente não tem aquela cultura dos grandes escritórios de design, estilo Manacoto, Tátil, Blau, né? A gente não tem isso aqui. Só que a gente tem muitos profissionais freelancers, né? Que a gente quase nem se conhece pelo fato de cada um trabalhar na sua casa. Mas eu acho importante pontuar isso para dizer que tudo isso é possível para você, independente de você morar ou não dentro de um grande polo, um grande eixo de comunicação, né? Então, você que está em Belém, você que mora no interior, você que mora em um outro estado, que talvez você se ache muito distante ali do mercado de comunicação, de design, de publicidade, cara, isso não é um problema no momento em que você tem a internet a seu favor. O trabalho que você tem que fazer, que é um pouco o que nós queremos conversar um pouco aqui, é como criar esse posicionamento online. É como aparecer para as pessoas, mesmo estando fora do eixo. Isso aqui é um pouquinho de como eu comecei. Ó, esse aqui era o meu primeiro escritório. Olha só como foi. Era no meu quarto, na casa dos meus pais, num computador super simples, cheio de gambiarra. Não tinha nem caixinha de som. A caixinha de som era o amplificadorzinho que eu usava para estudar. Nossa, um caos, né? Isso ali foi em 2018. Mas é Mas massa essas imagens, né, cara? É massa ver essas imagens de quando começou, né? Eu tenho algumas guardadas ali também, tipo, porra, tu olha assim e diz, caraca, bicho. exatamente, né, mano? Como o cara é corajoso, né? E eu acho isso muito massa, cara. Eu tirei essa foto, te juro, Paulo, eu tava ali, eu olhei para esse escritório, assim, e disse, cara, eu vou tirar essa foto como um registro, porque eu sei que isso aqui vai durar pouco tempo. Isso aqui é só um começo, só uma fase. E eu quero registrar, porque quando estiver lá na frente, eu possa mostrar para as pessoas que a visão já estava lá. Só faltava realmente concretizar, sabe?
Então, Putz, tipo assim, posso abrir um parênteses bem claro, fica rapidinho à vontade. acaba, é porque tu tocou numa ferida aí bem foda. O que acontece? É, eu tava vendo uma palestra outro dia e realmente o cara falou um negócio muito foda que, pô, se tu vai empreender, tu saiu do CLT, tu vai empreender, tu já se prepara para quebrar. Já se prepara que, assim, ó, 90% da galera quebra, é o natural, né? Por uma série de coisas. Ou o cara só sabe produzir, ou não manja de fluxo de caixa, não manja de vendas, não consegue ir atrás de cliente. Só que no design, esse papel se inverte, cara. A gente tem uma profissão muito foda e privilegiada que a barreira de entrada é muito baixa. Uhum. Então, assim, por cara empreender e conseguir fazer grana e fazer o negócio girar, não é difícil. É diferente das outras profissões, é muito fácil, né? E tu me fez eu lembrar disso agora, e eu só queria pontuar isso, porque é assim que começa, né? Outro dia eu até fiz uma pergunta no Instagram lá, eu disse, pô, eu fiz um vídeo do meu workspace, assim, tava, cara, assim, ó, não tinha onde colocar a mão, assim, ó, de tanta quinquilharia que tinha na minha mesa. Eu disse, ó, esse aqui é a vida real, ó, não tem neon, não tem o monitorzão, isso aqui é o que eu vivo, ó. Não precisa ter, e é legal tu mostrar isso porque pro cara começar, cara, e tem cara que mesmo depois de muito tempo ainda tem um computador meia boca. Outro dia eu vi um carinha que tava trabalhando numa lan house, velho. Fiquei chocado, Sim, assim. cara. E o Eu acho bicho que é o Tomé produzindo, Guias. é esse mesmo. E o cara produzindo, cara, porra. E é isso, velho. Fecha parênteses. Exatamente, cara. O Desculpa cara, ter o cara atropelar teu. pagando para trabalhar, cara. Conheci o Tomé Guias, troquei uma ideia com ele virou aluno do Portfólio Pro, dos conteúdos que a gente faz. E, cara, prazer demais ver, tipo, a vida dele virar, assim. Ele veio da Angola, né, tipo, meio que refugiado, se eu não me engano. E ele recomeçou a vida dele aqui, cara, com o design. E isso é muito legal, porque o que eu tô querendo bater com tudo isso? Não tô mostrando isso à toa, mas, tipo assim, o que eu quero mostrar é que essa transformação, essa construção de posicionamento, você conseguir viver bem de design, não importa o seu começo, seja um computador, tipo, assim, meio tosquinho que nem o meu, ou pior do que isso, como o Tomé Guias, que tinha que literalmente pagar numa lan house para conseguir trabalhar, o principal é, cara, você começar, meter a cara mesmo e fazer isso de forma inteligente, tá? E é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, beleza? Mas sem enrolação, cara, não espere a oportunidade vir até você. Usa a internet para criar a sua oportunidade. Muitas vezes a gente acaba colocando muitas desculpas, muitas barreiras para que as coisas não aconteçam. Ah, eu não moro na capital do meu estado, eu não moro no eixo Rio-São Paulo-Minas, eu não moro no sul do Brasil, não tenho as oportunidades, ah, meu computador não é bacana, minha webcam não é legal, e aí a gente acaba, tipo, não agindo de fato. Mas se você já começou a tomar a decisão de começar, vou tentar trazer um norte para você. O que eu faria se eu estivesse começando hoje? Para mim são esses 3 passos aqui. Definir um posicionamento. Quando você tem um posicionamento bem definido, você precisa de um portfólio que vai, tipo, meio que materializar esse posicionamento. E uma vez que você tem um portfólio bem desenhado, bem arrumado, aí é a hora de você começar a prospectar. No meu ponto de vista, são os 3 passos, é um caminho, a jornada que você tem que fazer para começar realmente a ter esses resultados. Beleza? Então, eu vou tentar pincelar um pouquinho sobre cada um desses pontos, tá? Posicionamento, a gente poderia ter, sei lá, cara, um módulo inteiro só para falar sobre isso, a gente poderia fazer um curso inteiro só sobre isso. Então, o que eu acredito que a base que você precisa ter, o mínimo que você precisa saber sobre posicionamento para que você seja eficaz, tá? Eu chamo de proposta de valor. O que é a proposta de valor? Basicamente é o porquê que o cliente deveria fechar com você, né? Então, antes de pensar em portfólio, antes de pensar em comunicação, você tem que pensar na maneira como você vai se posicionar dentro do mercado. Cara, o mercado de design ele é vasto, ele é amplo e a cada dia ele aumenta muito mais. Mas o que te torna diferente dos outros?
Quando um cliente olha para você, quando olha para o seu perfil, para o seu site, ele sabe o que você oferece, entende? Então, como é que você faz para trazer essa clareza para ele? É através de uma simples frase que resume tudo. É simples, mas não simplória. E eu já vou mostrar para vocês. Aqui do lado tem um exemplo de proposta de valor da Ana Culpa. Somos a agência que faz a sua marca trabalhar para o seu negócio e trazer valor para o mundo. Então, o que isso tem a ver com o portfólio? É através da proposta de valor que você mostra a sua especialidade, explica a sua metodologia para o cliente, afasta o cliente errado, atrai o cliente certo, te destaca dos demais e educa o seu cliente. Alguns exemplos de proposta de valor. Valkyria. Construir uma estratégia de marca, produtos e embalagens que criam um valor significativo para as pessoas, evolução dos negócios. É a proposta de valor da Valkyria. E aí a gente vê o portfólio sendo um reflexo disso. Tá vendo? Então, a maneira como eles se posicionam. Marcas, produtos e embalagens. O que a gente vê no portfólio? Marcas, produtos e embalagens. E aí a gente está falando sobre geração de valor e evolução de negócios. Você vê projetos de rebrand, projetos de evolução de marca. Então, o portfólio é um reflexo daquilo que eles estão procurando construir como posicionamento. Vocês percebem? Bora para mais exemplos? BR Bauer. BR Bauer é um grupo de atuação, experiência internacional, desenvolvimento de identidades e marcas. Tá? Então, grava isso. Através do design, a gente torna mais clara a percepção das marcas que vão de startups a marcas globais. Ou seja, ele está falando qual é o foco do estúdio, onde eles atuam internacionalmente, né? O que eles utilizam, o design, e para quem eles fazem? Para startups e marcas globais. Então, o que você vai ver no portfólio deles? Exatamente isso. Startups, marcas globais e projetos de identidade visual e de marca. Que foi exatamente o que a gente viu aqui na proposta de valor. Está começando a ficar um pouco mais claro como conectar esses pontos? Eu já vou mostrar isso também bem amarradinho para você. Future Brand, né? We transform the future of the business by changing how their brands behave today. Ou seja, tipo, nós transformamos o futuro dos negócios mudando a maneira como essas marcas, como o comportamento das marcas de hoje, né? E aí a gente vê aqui as marcas que a Future Brand desenvolve, fazendo exatamente essa conexão com o que eles estão vendendo na proposta de valor, né? Ou seja, o portfólio, ele precisa respaldar a maneira como você está se comunicando com o mercado. Mas como montar uma proposta de valor? Aí você para aqui, bate o print, pega ali o teu sketchbook, teu Moleskine ali e começa a pensar sobre isso. É uma frase composta por esses 4 elementos. Quem é você? O que você faz? Para quem você faz? E como você faz? Puxa, Léo, é simples assim? Não. É simples, mas ao mesmo tempo não é, porque para cada uma dessas perguntas existem muitas decisões que você precisa tomar em relação ao seu negócio. E a gente vai pincelar um pouquinho sobre isso. Então grava aí. Quem é você? O que você faz? Para quem faz? E como faz? Então vamos começar pelo quem é você. Aqui a primeira decisão que você tem que tomar em relação a isso é usar o seu nome próprio ou usar um nome fantasia. Isso vai definir muito em relação a como o mercado vai perceber você. Por exemplo, não estou dizendo que existe um certo e errado, tá, pessoal? E sim, cada momento que você está vivendo. Existem prós e contras de cada um. Usar o nome próprio, você tem um posicionamento mais pessoal, mais humano, mais próximo e mais informal. E se conecta melhor com pequenos negócios. Usar o nome fantasia tem um posicionamento mais distante, mais impessoal, ao mesmo tempo parece mais profissional, só que não gera uma conexão tão forte com esse cliente. É mais formal e se conecta melhor com empresas maiores. Então, por um lado, eu tenho a informalidade que me ajuda a me aproximar mais dos clientes e ter um relacionamento, e por outro lado, eu tenho ali algo que é mais informal, mas que conecta com clientes maiores. Então, já fica aí esse paralelo. E aí você precisa pensar com calma sobre qual nome que você vai utilizar. Se você tem, por exemplo, eu decidi usar meu nome próprio, beleza. Mas você tem um sobrenome difícil de pronunciar, quem sabe pensar num nome mais fácil, mesmo sendo o seu próprio nome, mas uma maneira mais fácil de utilizar isso dentro do mercado, tá?
A mesma coisa, poxa, eu vou fazer um nome fantasia. Você faz um nome extremamente complexo, extremamente difícil de ranquear, de posicionar. Então, é algo que você precisa pensar com calma, tá? Eu estou sendo bem breve aqui em cada um dos pontos para a gente conseguir abraçar todo o conteúdo. Mas a primeira decisão que você precisa tomar com calma é para e pensa se o nome que você está utilizando hoje ele reflete a qualidade, ou então ele reflete a mensagem que você gostaria que o mercado tivesse a seu respeito. Se você é um estúdio, você quer se posicionar como um estúdio, então será que o nome que você está usando hoje comunica essa grandeza, essa abrangência de que existem outras pessoas com você? Ou então, eu trabalho só e eu gosto disso, eu quero me posicionar como um especialista, alguém que, tipo, sei lá, tipo uma Paula Scher, tipo um Alexandre Vonner, que tipo, tinha um grande nome de peso. Beleza, então será que você está usando esse nome dessa maneira ou não? Posso fazer uma parênteses aqui também, Léo? Claro. Que é um ponto bem interessante, porque esses dias até recebi exatamente essa pergunta no meu direct ali, e aí eu fiz uma resenha. Eu acho que quando o cara ele tira um tempo para tirar uma dúvida contigo, vale a pena, sabe? O pessoal interage muito quando é besteira, mas quando... E aí eu escrevi uma resenha que eu tô vivendo exatamente isso agora. O que acontece? Eu era sócio do estúdio, cadê? Esse estúdio aqui, ó. Nuzit. Hoje eu uso mais como coworking, fico aqui, por aqui e tal. Mas eu era sócio. Se eu tivesse colocado meu nome no estúdio, eu vendi minha parte. Entendeu? Pois é. E aí, como ficaria? Cansei do negócio, resolvi vender minha parte. E aí, mas olha o que está acontecendo hoje. Eu tô indo e aí eu me posicionei como um designer freelance, então eu prefiro hoje conectar com o Léo, fazer um projeto com ele, fazer projeto com a Valkyria. Eu prefiro atender a agência, que é mais rápido, não precisa de muita firula, do que o cliente final. Coisa minha, né? Mas só que daí o que acontece? Eu, como Paulo Camargo, funciona nesse formato. Aí eu comecei a me relacionar, entrar em grupos de negócio, em associações locais, porque eu estou construindo meu nome local. E vem a pergunta: de que empresa você é? E aí, enquanto todo mundo está se apresentando com o nome de empresa, eu sou designer independente. Tu é freelancer? Então já tem Sacou? O cara já te diminui, nem te conhece, já te diminui no primeiro papo ali. Então eu tô entrando nessa pegada e aí, então, muito bem, vamos criar um Você nome percebe, fantasia né? pro Então, estúdio. existe aqui, então, como a gente bem comentou, cara, prós e contras. Não é uma questão de qual é o certo e errado. É que momento você está vivendo Exatamente. hoje, sabe? É isso aí. Tu tá passando rápido, mas esse conteúdo é poderoso, cara. É muito poderoso. E putz, segue aí. Tô tentando resumir para você ver como é. Cara, é muita Tá coisa, velho. muito, muito, muito maneiro mesmo. Mas, aí, beleza, primeiro passo. Quem é você? O que você faz? Né? Você se considera um especialista ou um generalista? Mais uma vez, não está aqui no meu caso dizer o que é certo e o que é errado. Meu ponto de vista em relação a isso, a maneira como eu faço hoje e que eu percebo que esses estudos que eu citei utilizam é isso aqui, ó. Você é um especialista generalista, ou seja, você tem várias habilidades, mas existe uma pela qual você é conhecido, aquela que você é melhor, né? Por exemplo, no meu caso, Léo Tavares, ele é um designer de identidade visual, mas como eu citei no começo da nossa conversa, quando o cliente chega até mim atrás de um projeto de identidade visual e eu faço a análise enfim, do projeto como um todo, a análise da empresa, de todas as necessidades, eu acabo vendendo um projeto muito maior do que de identidade visual. Então, vem estratégia de marca, estratégia de posicionamento, identidade visual, desdobramento de embalagem, web, enfim, vai um universo de possibilidades. Mas o fato é, para você ranquear bem no Google, ranquear bem no Behance, ranquear bem nas redes sociais, você precisa ter um foco pelo qual você quer construir a sua autoridade. Se você, por exemplo, é uma agência que de fato tem vários braços, aí você coloca várias pessoas para ajudar a construir esse posicionamento generalista. Mas se você, por exemplo, é um estúdio, um freelancer, um profissional independente, meu conselho seja um especialista generalista, onde você tem ali um ponto que você é conhecido
pelo qual você, enfim, as pessoas ouvem falar de você e que a partir dali você consegue desdobrar. E aí a gente entra nas técnicas de venda, né? Que a gente pode fazer, por exemplo, o upsell. Sei lá, por exemplo, o Everton Gargione, que é um cara que eu gosto pra caramba do trabalho, ele tem um trabalho focado no logotipos. Você vai no Behance dele, basicamente são logofólios. Ele tem alguns projetos de identidade visual, mas você vai no Instagram dele, você vai no Behance, o posicionamento dele é logotipos. Coleção de logotipos. Ele é muito bom com... Cara, tem um toque muito fino, assim, para construir logotipos, assim, saca? É um cara que trabalha geometria com poucas pessoas que eu conheço, assim. Mas, quando você vai trocar uma ideia com ele, vai conhecer um pouco mais do trabalho dele, ele faz isso. O cara chega atrás do logotipo, óbvio, ele vende sim só o logotipo, mas ele faz um upsell. Ao invés de ele vender o logotipo, ele vende a identidade visual. Para fazer uma analogia, é quando você vai no McDonald's e você vai comprar lá o Big Mac por, sei lá, R$20. E a pessoa, ó, por mais R$12 tu leva o Big Mac maior. Aí tu, pô, legal. Aí tu paga ali. E aí também a gente pode fazer a mesma coisa, que é o que eu faço aqui no estúdio com mais frequência. A pessoa vem atrás de identidade visual e eu vendo uma estratégia de posicionamento, ou um reposicionamento de marca completo, onde a gente vai pensar desde o mercado, análise de mercado, construção de tom de voz, manifesto, e desdobrar essa identidade visual, né? Então também é um exemplo de upsell, a pessoa chega ali atrás de algo, e eu vendo um projeto muito maior, ou o cross-sell, né? Vou pegar de novo o exemplo aqui do McDonald's. Você vai lá vai comprar um Big Mac, e aí, olha, sabia que por mais R$4 você leva batata frita e refrigerante? Aí é uma venda casada, cross, você cruza vendas, aí você pega lá por mais R$4 e compra um kit completo. É a mesma coisa você também pode fazer ali dentro da sua estratégia de prospecção. O cara chega para comprar identidade visual e você vende um pacote completo. Olha, por mais tantos R$1.000, a gente resolve tudo isso aqui e você já vai com a marca pronta para rodar no mercado, entendeu? Então, olha só como é legal. Você ter uma especialidade e isso não te limitar, entendeu? É você conseguir usar isso a seu favor. E a gente poderia falar aqui de várias técnicas de venda, de esteira de vendas, mas eu acho que deu para pincelar aqui. Estou tentando correr bastante para a gente conseguir chegar na etapa lá de portfólio, beleza? Mas como eu quero deixar essa chave aqui para você. Ser especialista não significa que você não vai atender outras demandas, mas sim que é como se fosse a porta de entrada para o cliente. Uma vez que ele entra, vai você trabalhando a fidelização dele. Por exemplo, eu tenho um cliente que já está comigo há pelo menos 3 anos. 3 anos. Eu fiz o projeto de identidade, reposicionamento, nós fizemos o website, fizemos a plataforma web deles, fizemos uma identidade especial para Black Friday, depois a gente fez o design do aplicativo deles, outra Black Friday, enfim. E aí a gente vai sempre fazendo outros novos projetos. Ou seja, a porta de entrada foi a identidade visual. Mas hoje a gente faz tantas coisas lá dentro, sabe? E aí então a gente parte para a terceira pergunta, que é defina a sua especialidade. Nós conversamos sobre o posicionamento, né, do especialista generalista. É muito importante que você tenha isso muito claro, para que quando o cliente chegue lá, ele não fique confuso. Por exemplo, quando eu faço as análises de portfólio dos alunos do Portfólio Pro, um dos erros que a gente mais percebe de quem está começando a construir portfólio é: você diz que é especialista em identidade visual e você chega lá no seu portfólio e aí tem direção de arte, aí tem editorial, tem 3D e aí tem um projeto de identidade visual. Então fica muito confuso para o cliente, de fato, ver essa expertise que você tem, tá? Eu vou pegar alguns exemplos aqui. Fábio Hag, né? Olha, aqui a gente vê a proposta de valor dele. Somos um estúdio tipográfico que acredita na força e expressividade para aumentar o valor das marcas. Então já está deixando muito claro quem eles são, o que eles fazem, né? Aqui tem todas as perguntas que a gente fez. Olha, somos posicionamento de estúdio e não de pessoa Fábio, tá? Então aqui estou me posicionando como um estúdio. Qual é a especialidade? Tipografia. E aí, para quem fazem e o que fazem, né? Aumenta o valor das marcas através da tipografia. E a gente vê o portfólio deles trabalhando exatamente isso, né? Priscila, PSN Design.
Sou um estúdio, ou seja, estou me posicionando como uma pessoa. Sou um estúdio independente de design, especialista em marcas e embalagens, tá? Aí, que ajuda você a encontrar sua voz para cada projeto. Aqui vem o trabalho dos projetos focados em marcas e embalagens. Perfeito? Então, dá para começar a ficar um pouco mais claro do que a gente está falando, né? Aqui a Motion Devs, né, que é especialista em Motion. O que é que você vai ver no site dela? Motion. Então, eu quero que você pense na sua especialidade como uma palavra-chave. Você conhece um pouco sobre SEO, mas basicamente, palavra-chave é a maneira como as pessoas encontram o seu trabalho. Quando você vai fazer uma pesquisa no Google, quando você vai fazer uma pesquisa no Instagram, quando você vai fazer uma pesquisa no Behance. Então, se você ficar martelando aquela palavra-chave, martela, coloca ela em todo lugar, os teus projetos, tudo que você fala é sobre aquela palavra-chave, naturalmente, os mecanismos de busca vão pegar o seu conteúdo, vão pegar o seu perfil, o seu trabalho e vão mostrar com mais frequência, porque você está ali batendo naquela palavra-chave. Né? Até um exemplo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, o Paulo disse, cara, eu te conheci por ser o cara do portfólio. Você vai falar de portfólio, as pessoas comentam sobre você. E é um posicionamento intencional. Eu estou batendo, martelando portfólio. Se você entrar hoje no meu Instagram, vai ter algum conteúdo meu falando sobre portfólio. Você está assistindo uma aula sobre portfólio com o Léo apresentando. Ou seja, eu estou batendo nessa palavra-chave para que daqui a alguns, sei lá quanto tempo, você jogue portfólio e design no Google e eu esteja ali no primeiro lugar. Entende? E você tem esse mesmo poder para trabalhar com o design também. Que é o que eu faço. Tenho 2 posicionamentos, por isso que são 2 marcas. O Portfólio Pro tem um posicionamento e o Léo Tavares tem outro posicionamento. Então, o posicionamento do Léo como estúdio é bater pesado ali em identidade visual para empresas de tecnologia, que é o que hoje eu estou focando um pouco mais. Então, tenho batido forte nisso. Os projetos têm sido só sobre isso, sobre identidade para tecnologia, empresas de tecnologia, startups, fintechs, etc. Então, eu consegui criar uma cartela de clientes nesse meio só batendo nessa força. Quer dizer que quando chega um projeto que não vem dessa área, eu não atendo? Claro que não, eu atendo com certeza. Né? Como a gente comentou, não é fechar as portas, mas é guiar o mercado como se fosse um funil, colocar que você quer que ele esteja aparecendo, tá? Por fim, definir um método. Aqui a gente poderia também ter um curso só sobre metodologia de projeto, eu não vou me aprofundar muito sobre isso. Mas, basicamente, o método é o jeitão pelo qual você faz as coisas. É o passo a passo pelo qual o seu trabalho acontece, tá? Aqui, por exemplo, você vai no site do Estúdio Kumba, você vai lá em sobre, ou então em método, eu não lembro exatamente como é, cara, tem um passo a passo de como funciona o trabalho dele. O cara fechou o contrato, é exatamente isso que vai acontecer. Passo 1, passo 2, passo 3. Isso dá muita segurança para o cliente quando ele chega para fechar um trabalho com você, porque ele entende o seu processo. Ele fica claro para ele como vocês vão trabalhar, tá? Isso se reflete no posicionamento também. Aqui, por exemplo, Ana Couto, né? A mesma coisa, se você vai, não sei se é em método ou em sobre, lá no site deles, também tem todo o processo, toda a metodologia deles de trabalho. Você vai fechar o projeto? Massa, vai passar por esse passo a passo. E isso traz essa clareza que precisa ter ali na sua proposta de valor, tá bom? E aqui a gente pode falar isso com Valkyria e tudo mais, tá? E definir um cliente ideal, tá? Que é o que a gente conversou naquele momento ali. Então, você pode, sim, atrair um determinado tipo de cliente que você acha que é o ideal. Como? Através do seu portfólio. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o Caio Vinícius, que é um cara que fala sobre manipulação de imagens. Ele estava falando num vídeo dele que ele começou a postar trabalhos que ele fazia de manipulação de imagem no Behance, sobre carros, né, tipo marcas de carro, projetos fictícios. O que aconteceu? Marcas de carro real começaram a contratar ele para fazer aquele trabalho. Né? E eu chamo isso no Portfólio Pro de a regra do espelho. Depois a gente vai se aprofundar nisso, tá? Mas o principal ponto tenha clareza de qual é o cliente que você quer atender. Ou seja, eu quero focar em projetos de identidade visual para bancos, ou então eu quero focar, sei lá, no segmento de alimentos, ou quero focar em restaurantes, ou em empresas de engenharia, sabe?
Você não precisa fechar o leque muito, tá? Mas você precisa ter a clareza de, poxa, qual é o cliente ideal? Quem é que eu quero acertar? Porque se eu tiver essa clareza, a minha comunicação vai ser muito mais assertiva. Agora, se para mim tanto faz também qual é o cliente que vai chegar. Entendeu? Você mira no alvo, que vier lucro. Mas se você acertar o alvo, poxa, muito massa. Entendeu? Agora, como é que junta tudo isso, Léo? Pô, ficou um pouco confuso. Tá aqui, ó. Bate um print. Tá prontinho para você só escrever e preencher aqui o que você precisa, tá? Não sei vocês, mas eu já tô batendo meu print aqui. Template, ó. Já é, olha aí, ó. E eu vou mostrar como funciona isso na prática. Ó, PSN Design. Eu peguei o posicionamento dela e só fiz encaixar no template para você ver como funciona. Ó, sou um estúdio independente de design e sou especializado em marcas, etc., encontrando a voz para cada projeto. Tá vendo? O template se aplicando. Mais um exemplo. Ó, aqui na prática. Aqui tem mais exemplos, só que estão ocultos aqui, ó, que a gente tem que resumir bastante. Mas, ó, Valkyria, né? Você pega aqui a proposta de valor da Valkyria e coloca, cabe certinho também, ó, no template. Tá vendo? Fábio Hag também, não, BR Bauer, né? Você pega aqui a proposta do BR Bauer, encaixa aqui, ó. E qualquer um desses que eu mostrei no nosso exercício aqui, Ana Couto, Fábio Hag, você vai pegar esse template e você vai ver que se encaixa. Ou seja, tá aqui nas suas mãos para você fazer acontecer. Beleza? Muito então, bom. Essa é a parte 1 do que a gente queria falar. O mínimo que você precisa ter nesse primeiro momento de clareza em posicionamento é isso. Ter uma proposta de valor bem definida. Que é o quê? Quem é você, o que você faz, para quem faz, como faz. Fechada essa primeira parte, foi muito rápido, Paulo? Porra, não, tranquilo. É necessário, tá? Foi num ritmo legal. Muita coisa pesada aí. Acho que já tem gente quando tá assistindo isso aí já vai estar surtando. Foda. Muito foda Te mesmo. falei, cara, Inclusive, todos os exemplos que tu tá dando, eu tenho muita gente que eu conversei já no YouTube. Que massa, cara. O BR Bauin, Fábio Hag. Eu lembrei também que eu conversei com o Nelson Balaban, ele falou sobre portfólio, ele tem uma visão muito... ele não admite designer que não olha para o portfólio, não sabe, ele é muito... E o portfólio dele é tudo muito alinhadinho, assim. Uhum. E eu vou colocar tudo essa galera que tu citou como bônus pra galera depois que ver tua aula, já vai ali embaixo, porque daí na Hotmart ele fica... Tu pode assistir dentro, não precisa ir pro YouTube, né? Uhum. Já vou colocar ali, eu acho muito massa. A Priscila, a gente tá para gravar também, eu não tem ainda, mas a maioria ali a gente já passou por aí. Vai lá, mano, segue aí que tá brabo o negócio. Cara, então a gente vai para o nosso segundo ponto aqui, que é portfólio, tá? Então, uma vez que você tem bem desenhada aqui essa estratégia, para tudo nessa aula, para. Você que está assistindo, principalmente quem vê curso online, às vezes você está ali assistindo enquanto está lavando louça, está fazendo as coisas e o conteúdo só vai te gerando uma obesidade mental e você não põe em prática. Para essa aula agora, pega um caderno, faz o exercício que a gente acabou de ver ali. Pega esse template, escreve ele na mão, escreve no Notion, escreve em algum lugar. Para essa aula, faz isso. Depois que isso estiver claro para você, a gente continua, tá? Porque senão essa informação ela vai se perder para você. Então volta. Quando você estiver pronto ali, o passo 1, você vem para esse passo 2, tá? Então vamos para o passo 2 agora. Aqui é o milagre da edição, você deu pausa e voltou agora. Agora Já que você outro voltou, dia, está pronto. já Outro dia, ouvindo os pássaros cantando aqui. E vamos nessa. Cara, o que é portfólio? Cara, portfólio é experiência. Antigamente, a gente poderia fazer uma retrospectiva do que era um portfólio. Antigamente, portfólio era um livro uma pasta onde você colocava ali os seus trabalhos e você colocava debaixo do braço e batia ali nas agências para conseguir seu trabalho. Só que não tem como ser prático, né? A evolução da comunicação fez com que essa pasta se tornasse um disco, esse disco se tornou um pendrive e depois virou internet. Beleza? Só que isso a gente está falando para agências, para estúdios. Mas quando a gente está falando de prospectar clientes, pessoas, né, tipo empresas,
Não basta ser simplesmente um compilado de trabalhos. Porque muitas vezes, por exemplo, quando você vê alguém criticando, né, falando mal de portfólio ou falando que portfólio não é o suficiente, é justamente isso. Essa pessoa está falando que juntar um monte de trabalho e sair enviando por aí não vai funcionar. De fato, não vai funcionar. Porque esse é o pensamento de portfólio de muito tempo atrás, daquele cara que usa a pasta e só tipo, atualizou a pasta para o site. Isso não é exatamente o que a gente propõe. Tá? O que você precisa propor em relação a isso? É construir uma experiência envolvente com aquilo que você definiu na sua proposta de valor. Tá? Então, por exemplo, você construiu ali a proposta de valor, você é um estúdio independente de UX e UI focado em empresas de tecnologia, beleza? Primeira coisa que o seu site tem que ser uma mega experiência de UX e UI. Sacou? Primeira coisa, ele tem que ser perfeito em UX e UI. Tem que ter uma experiência, o mouse tem que ser diferente, não é só o cursor normal. Enquanto o cara vai passando o dedo no mouse e as imagens vão trocando, vão fazendo alguma firula, quando chegar lá embaixo, a organização das coisas tem que ser diferente, porque você está dizendo que você é um estúdio de UX e UI. Então, o que você tem que proporcionar? Uma boa experiência de UX e UI. Tá? Para quem? Para startups e empresas de tecnologia. Então, o que se espera ver ali? Nos seus cases? Projetos de startups e tecnologia. E aí, o que você vai mostrar dentro dos seus cases? Boas experiências de UX e UI. E você não vai conseguir fazer isso somente com JPEG. Sacou? Começou a entender aonde é que vira a chave? Se você diz que você propõe experiências de UX UI, você tem que proporcionar as benditas das experiências dos seus cases também. Então você vai usar lá 3D, vai usar render, vai usar vídeo, vai usar o raio que o parta, vai colocar lá um link para o cara baixar no celular dele, ter uma experiência 3D no celular dele. É isso que vai fazer com que o seu portfólio saia daquela pasta online e se torne de fato algo que gere a sua experiência de marca. Toda vez que você vai comprar um produto caro, você não está comprando o produto em si. Você está comprando uma experiência. Você vai na loja da Apple, você não está comprando um MacBook, um iPhone, você está comprando uma experiência. Você chega lá e, tecnologia 3D, etc, tal, todas as paradas para você ficar encantado. A mesa que ela foi colocada foi de propósito, a luz que está refletindo o MacBook que você vai experimentar é de propósito, tudo é de propósito para gerar esse encantamento. Os lançamentos da Apple, de você frente daquela pessoa, beleza? E aí, a gente vai chegar no ponto. Esse aqui ó, é um exemplo do site cadê? Pedro Paulino, cara, muito massa. Você vai lá com o mousezinho, ó, o site dele é uma loucura, cara. O portfólio dele. Aqui embaixo tem os links, pessoal. Uhum. E aí, beleza. Por que rede social não é portfólio, então? Primeiro, porque rede social não te proporciona ter essa experiência que a gente comentou agora, tá? Sei que tem pessoas que usam o Instagram como portfólio, Behance como portfólio, mas essas ferramentas, elas não te proporcionam ter tudo isso que a gente conversou, tá? Então, você ter um site portfólio é o seu local, é a sua loja. Imagina que, de fato, você comprou ali ou alugou um ponto comercial, é ali que você vai construir toda a experiência de marca do cliente. O cara vai poder entrar e fazer um test drive, o cara vai poder entrar e, sentar no carro, pegar o carro, botar, entendeu? Você não pode fazer isso na rua, você não pode fazer isso num quiosque no shopping. Você tem que ir na loja do Jeep para poder sentar no Jeep, fazer o test drive, andar na garagem, entendeu? A diferença? Ninguém vai no shopping comprar um Jeep. Você vende Jeep no shopping? Vende. Tem lá a loja do Jeep no shopping, tem quiosque, que às vezes tem um shopping vendendo carro. Mas quando você vai lá, o que você está tendo lá? É uma experiência prévia, uma experiência de branding. Mas quando você vai comprar de fato, você não vai comprar no shopping. Você vai na concessionária e lá você tem experiência completa e compra o carro. Entendeu? Tá, a mesma coisa.
Então, tá dizendo que as redes sociais, que nem a gente faz, que nem eu acabei de fazer, não é o lugar para a gente deixar aquele projeto, tudo que o cara precisa ver ali no feed, organizadinho e tudo mais. Não, eu tenho que levar para algum outro lugar, tem que ser um link para um outro lugar, é isso? Tipo assim, você pode colocar os projetos no Instagram, no Behance, LinkedIn, você deve fazer isso. Só que você precisa ter clareza de que aquilo não é o seu portfólio, porque tem pessoas que se limitam somente a isso. Uma analogia que eu faço, inclusive, por que essa imagem está aqui? É como, por exemplo, você vai no Rock in Rio, agora tem o The Town que está acontecendo, né? E dentro desses grandes festivais de música, existe lá, sei lá, uma barraca da Adidas, existe uma barraca da Chili Beans. Por quê? Por que tem? Dá para eu pensar sobre isso? Ninguém vai no Rock in Rio comprar tênis. Ninguém vai no The Town comprar óculos. Então, por que tem uma barraca do Chili Beans? Por que tem uma barraca da Adidas lá? Branding, experiência de marca, associação de emoções. Então, o cara tá ali assistindo o show do Red Hot Chili Peppers, ele tá ali, tipo, do lado da barraca da Adidas. No dia que esse cara passar na loja da Adidas, no dia que ele vir um tênis da Adidas, ele vai dizer, cara, Adidas, tu lembra daquele dia que a gente tava no Rock in Rio, tava tocando, sei lá, Around the World lá do Red Hot Chili Peppers e a gente tava na barraca da Adidas? Entendeu? Então você está criando uma experiência com a marca, para que a pessoa ela crie esse vínculo emocional, acompanhando você, por exemplo, na rede social, e no momento que ela já está vinculada emocionalmente com você, ela tem uma compra consciente no seu site, entendeu? Então, qual é a função da rede social dentro da estratégia do portfólio? É gerar esse vínculo, gerar essa proximidade do mercado com você. As pessoas acompanham os seus trabalhos, acompanham os seus bastidores, acompanham o dia a dia lá do Instagram, né? E as pessoas que se conectam com a sua metodologia, com a maneira como você trabalha, o seu jeitão de fazer, elas vão entrar no seu site e lá é que elas vão ter a experiência final e decidir se elas vão comprar ou não, tá? Então, não estou dizendo para você abandonar o Instagram, Behance, LinkedIn. Muito pelo contrário, use e seja ativo nelas, mas seja intencional, tá? Por exemplo, se você está no Instagram, eu recomendo que, ao invés de somente colocar carrossel com as imagens do projeto, você, junto com isso, não abandone, continue fazendo isso, mas junto com isso, você faça Reels mostrando o processo para chegar naquele resultado, faz um Reels dos bastidores, por exemplo, tem um Reels que eu tive muito view nesse Reels, que é uma embalagem que a gente estava fazendo os ensaios das fotos. Então, tipo, tinha eu segurando lá a embalagem aqui, aí tinha o fotógrafo posicionando a luz e tirando a foto, aí trocava para a imagem final que foi para o portfólio, saca? É a imagem final que o cliente usa para vender no delivery, etc. Ou seja, você tipo vai gerando essa experiência que apaixona as pessoas pelo seu trabalho, entendeu? Depois eu fiz um fluxo ali, quando a gente chegar na parte de prospecção, que você vai entender. Só queria que ficasse claro que nem Instagram, nem Behance são redes sociais. Tanto é que o próprio Behance diz, olha, quer fazer portfólio? Usa o Adobe Portfólio. Se o Behance fosse uma plataforma de portfólio, por que ele indicaria uma plataforma de portfólio? Não faz sentido, né? O próprio Behance, quando você vai no site dele, ele diz que ele é... Cadê? Tá oculto aqui, porque eu estou tentando resumir. Mas o próprio Behance lá no sobre, o Behance, ele se coloca como uma comunidade, tá? Uma comunidade para criativos. Você pode fechar projetos lá? Eu fecho projetos por lá. Mas, tipo, não é o fator principal do Behance. Vou fazer uma analogia para você. Se a sua rede social, como o Instagram, é o seu quiosque dentro do Rock in Rio, o Behance é como se fosse uma feira de negócios, onde você tem o seu stand lá. Onde é uma feira que as pessoas já estão indo para conhecer novos negócios, elas já estão abertas a fazer networking, elas já estão abertas a conhecer as novidades do mercado, ou seja, já é um lugar mais profissional, onde as pessoas já estão abertas a fazer novos negócios, mas que mesmo assim o foco não é exatamente fechar o negócio. Você troca cartões, você troca informações, você vê o que tem de novidade no mercado, né? O que a gente vai fazer no Behance? Você abre hoje lá, Behance.net, descobrir. O que vai ter lá? As novidades do mercado. Você tem lá o sobre você, sobre não sei o quê.
Aí você vai ver, por exemplo, pessoas que eles vão te sugerir para se conectar, oportunidades de negócios. Ou seja, o Behance é como se fosse uma grande feira de negócios focada em design, onde você precisa ter um stand bom lá. Você precisa estar lá, entendeu? Mas o stand dentro de uma feira de negócios também não é uma loja. Entendeu onde eu quero chegar? Uhum. A analogia que tu faz é muito boa. Não tem como não entender. Uhum. Então, a ideia é, o cara chegou no seu quiosque, cara, ele experimentou o produto, ele viu, ele achou legal, viu um case e tal, tal. O que ele vai fazer? Pô, vamos agendar aí para você conhecer a minha loja? Vamos. Aí tu pega o contato dele e já coloca no teu CRM. Aí já ia entrar um outro conteúdo que é vendas, né? CRM, etc. Mas basicamente, pega o cara, anota, cobra ele entra no teu site e lá você faz a venda, entendeu? Você direciona as pessoas do Behance para o seu site, você direciona as pessoas do LinkedIn para o seu site, direciona as pessoas do Instagram para o seu site. O Google vai perceber que teu site está vindo muito tráfego, o que ele vai fazer? Bom, esse site é relevante, tem muita busca por ele. Eu vou impulsionar ele lá para cima e vou mostrar para outras pessoas que estão procurando. Então, quando alguém vai no Google e pesquisa identidade visual, vou mostrar o site do Paulo, porque tem muito acesso. Pô, quando as pessoas vão lá, tem muito acesso relacionado a isso, tem muito conteúdo criado sobre isso. Então, Paulo, vai lá para cima na pesquisa do Google. Entendeu onde eu quero chegar? Então, os três, eles funcionam nesse fluxo. A nossa missão é plantar essas sementes orgânicas, postando no Behance, postando no Instagram, postando no LinkedIn e levando as pessoas para o site portfólio e de lá o site tem que estar preparado para o pedido de orçamento. Beleza? Tô indo rápido, tá tudo ok, Paulo? Não, tá tudo certinho, tranquilo. Estrutura básica de um portfólio, tá? Isso é o básico. Você pode ter mais que isso, mas menos que isso eu não recomendo. Essas 4 páginas, e o que tem que ter em cada uma? Já prepara o print ali, tá? Uma coisa que a gente percebe muito, que a gente comentou que é um erro. Muitas vezes você vê um portfólio que só tem imagem dos projetos e acabou. Na home. Você entra lá, só é o projeto e acabou. Funciona? Funciona. Para quem é um estúdio que já, tipo, Pentagram, tipo, Tátil. Tipo, não precisa explicar, entendeu? Tátil, mano. Tátil fez as Olimpíadas. Não precisa explicar quem é a Tátil, entendeu? Não precisa explicar quem é a Pentagram, que, tipo, é o maior estúdio do mundo. Não precisa. Então, você não é a Pentagram, você não é a Tátil. Então, você precisa se apresentar, tá bom? Então, na home, você vai colocar a sua proposta de valor, onde você vai explicar a sua proposta. Vou voltar para o exemplo que a gente deu. Sou um estúdio independente de design UX UI, que gera experiências transformadoras para empresas que querem inovar. Pronto. Essa é a apresentação. Aí, logo na sequência, vem trabalhos, ali os 4 ou 5, não precisam ser todos, os teus principais, que respaldam o que você falou. Ah, você é especialista nisso? Então me mostre. Aí você mostra. Depois você coloca embaixo disso o resumo do seu método. Olha, nós fazemos isso através desse passo a passo aqui. Quer saber mais? Clica em saiba mais e você vai ver o nosso método. Embaixo, aí a gente chama de... eu esqueci o termo técnico, mas é um respaldo social. Né? Tipo, validação social. Testemunhos de clientes. Você tem prêmios, reconhecimentos, coloca ali também. Você ganhou um prêmio estudantil, você, puxa, apareceu no jornal da sua cidade, coloca ali, reconhecimentos, testemunhos. E no final você faz a chamada para ação e no final o rodapé ali tem as redes sociais. Essa é uma home muito mais completa, que traz muito mais resultado do que você simplesmente jogar os seus trabalhos e achar que um empresário vai entender. Entendeu? Tipo, esse portfólio, onde tem vários trabalhos sem nenhuma explicação, ele é mais focado para você que quer conseguir vaga num estúdio, quer conseguir vaga numa agência, ou se você é um Pentagram. Aí você não precisa explicar nada, você é o Pentagram, entendeu? Você é uma Wolf Wallings, você é o Collins. Empresas esse é um bom passo. Aí você então vai ter uma página só de trabalhos, onde você vai colocar todos os seus cases, aí você organiza do jeito que você achar melhor, os mais relevantes, ou vai separando por categoria, você vai organizar do seu melhor jeito. Depois você faz uma página do sobre, aqui você vai caprichar nessa página. Muitas vezes a gente deixa só um parágrafo lá, eu sou fulano e pronto. Não. Escreve quem é você, que você está encabeçando o estúdio. Depois separa quem é o estúdio,
qual é a sua metodologia, qual é o passo a passo que o cliente vai receber, o que ele vai receber lá no final, tudo que vai trazer segurança para ele, quais são os reconhecimentos que você já teve, olha, já ganhei o prêmio do Raio que Parta, já ganhei um destaque do não sei o quê, depois coloca os testemunhos e depois vem a chamada para ação. No final, tem a página de contatos. Aqui vai muito da sua estratégia de vendas, né? O que eu recomendo para você que vai investir em tráfego, que vai botar muita gente lá, é formulário e um botão ali do WhatsApp. Formulário vai levar você para o CRM, é isso aí, eu vou dever para o Paulo, vou dever para vocês uma aula só sobre CRM, sobre pipeline de vendas. Tá? Pô, isso seria massa, hein? É um conteúdo à parte. Mas, de qualquer forma, você vai ali captar esse lead para ficar perturbando ele até ele fechar com você, ou o botão do WhatsApp, que é ali onde você vai receber essa pessoa ali diretamente, tá? Fechou? E ali é uma página de obrigado. A pessoa se cadastrou ali no formulário, fala, dá um clique, ok, ele vai cair numa página de obrigado ali. E o Pixel vai ficar instalado, e aí o Google vai ficar mandando anúncio para você, anúncio teu para ele, até ele desistir e comprar de você. Esse é um outro momento, uma outra estratégia pra gente conversar. Beleza? Ô, Léo, posso fazer uma pergunta? Claro. Não, acho que já tu vai chegar, acho que tu vai chegar lá. Tu vai chegar lá. Só pela próxima tela eu já vi que tu vai tocar no assunto. Deixa rolar. Então, beleza. Caraca, velho, a gente tá falando aqui, já vai fazer, nem sei quanto tempo a gente já tá aqui. 1 hora, quase 1 hora. Então, vou tentar correr um pouco mais, pessoal. Quais projetos publicar? O tempo é teu, amigo. O tempo é teu, tá? Fica tranquilo. Se tu tiver compromisso depois, aí a tua velocidade é tua, tá? Nós aqui estamos... Só fluindo. Tá? Só fluindo. Mas, ó, pessoal, essa foi uma regra que a gente descobriu meio que empiricamente no Portfólio Pro, mas que depois que a gente começou a dar o nome, a gente nomeou, né, de regra do espelho, mas a gente percebeu que essa é uma prática muito comum no mercado. Existem muitas pessoas falando sobre isso, só que não existia um nome, nem um método para isso. Então, o que a gente fez? Foi computar essas informações, validar isso no nosso portfólio e ver que isso funciona, e depois trazer isso para vocês, tá? Inclusive, existe... Uma vez eu estava dando uma aula sobre a regra do espelho, eu não lembro aonde, e alguém comentou comigo, Léo, tu sabia que existe, de fato, um estudo da psicologia chamado espelhamento, que propõe exatamente isso aí? Aí eu, puxa, cara, eu não sabia como é. E aí estava me explicando que é exatamente o que a regra do espelho faz. Que é o quê? Você é atraído pela coisa semelhante do que você está vendo. Então, por exemplo, você quer atrair um cliente dos sonhos, tipo, imagina na sua cabeça ali o cliente ideal. Puxa, eu queria começar a trabalhar com, sei lá, embalagem de refrigerante. Pô, ia ser muito massa fazer uma embalagem de refrigerante. Eu ia pirar fazendo uma embalagem de refrigerante. Então, o que você precisa fazer? Como é que esse cliente de refrigerante vai chegar até você? Quando você começar a colocar projetos de embalagem de refrigerante. Por quê? Os cases que você publica no seu portfólio atraem clientes semelhantes aos que estão lá. Então, se hoje, por exemplo, você não está contente com os clientes que estão chegando em você, tipo, pô, Léo, só está chegando dono de mercearia, dono de padaria, dono de quitanda. Cara, dá uma olhada no teu portfólio. Será que os cases que estão lá não são cases relacionados a isso? Aí tu vai ver lá, tipo, tem um projeto da mercearia do seu Zé, da padaria do Manuel e do quiosque do Ciclano. O que vai aparecer para esse designer? Projetos parecidos com esses cases. Então, o que você precisa fazer? É substituir esses cases por cases relacionados ao projeto que você quer fazer. O seu case vai atrair um cliente semelhante. Por exemplo, publiquei esse projeto aqui, chamado Braseiro. Quando eu publiquei ele, veio a oportunidade de fazer esse projeto de hamburgueria, que é uma hamburgueria, como o próprio nome disse, que trouxe a 91 Burger, que é mais um de hamburgueria. E aí tem mais pedidos de hamburgueria e vai consequentemente, entendeu? Ou seja, ter projetos de hamburgueria vão atrair clientes de hamburgueria. Mais exemplos. Eu publiquei esse projeto chamado Seedcoin, que era um projeto que eu fiz na pós-graduação. E aí ele atraiu o Zip, que é um projeto de startup. O Zip atraiu vários outros projetos de startup. Veio o Dreams Bank, né? O Dreams Bank, inclusive, ganhou o selo azul do Behance. Aí, veio várias startups com ele.
Aí veio a Kinvi, veio a Softplan. Deixa eu só abrir a porta, pessoal, rapidinho. Vou ter que dar uma pausa aqui, que minha esposa chegou rapidinho. Não, vai lá, Segura aí. tranquilo. Enquanto isso, eu vou meter numa resenha aqui com o pessoal. Cara, eu não sei vocês, mas eu tô meio travado aqui. Já tô pensando em o que eu vou fazer com o meu portfólio, meu site. Eu acho que é sobre isso, né? Essas aulas tem que mexer de alguma forma, né? Eu acho que essa aqui é uma das aulas mais brabas que a gente teve até agora. Portfólio é um assunto que nem todo mundo, eu falei lá no início, nem Voltei, todo galera. mundo tem. Tava metendo aqui uma resenha com o pessoal aqui, falando que portfólio é um assunto bem complexo, porque nem todo mundo tem autoridade para falar, né? Ainda mais com esse nível de detalhamento que a gente tá trazendo aí para nós. Eu já estou a fim de parar aqui, já ir lá ver meu portfólio e começar tudo do zero. E é isso, né? Acho que a É aula muito ela louco, tem cara. esse propósito de o cara dar uma surtada e E depois respirar fundo, assistir a aula umas 3 vezes. Porque, cara, tipo assim, isso tudo aqui são módulos diferentes lá no Portfólio Pro, onde você vai consumindo isso com muito mais calma, vai ruminando, fazendo exercícios que eu vou te propondo. Então, eu tô sendo muito rápido aqui. Se você tá assistindo e tá com ansiedade, caraca, eu tô errando um monte de coisa, calma. Para, respira, vê a aula de novo. Tenta ir parte por parte. Por exemplo, ali a gente fez em proposta de valor, seriam 4 aulas que eu faço ali. Né? Então você para desses 4 momentos. Resolve quem é você, para, respira. Resolve o que você faz, para, respira. Resolve para quem você faz, para, entendeu? E vai fazendo exercício por exercício. Assiste tudo que a gente está falando, depois você vai voltando, tá? E vai tentando praticar. Que senão você realmente vai ficar ansioso. E não é essa a intenção da aula. Primeiro eu quero te dar um choque e você começar a agir, tá bom? Cara, isso é impressionante, Paulo. Eu, por exemplo, eu publiquei um projeto aqui da minha cidade, Retina Pro, e também ganhou 2 selos lá no Behance. Ele trouxe vários projetos de saúde também. Aí depois ele eu atendi mais um centro médico, um, um laboratório, uma startup de saúde, vários projetos de saúde, por causa do projeto de saúde. E, tipo assim, isso traz muita clareza de, poxa, então eu posso ser muito intencional na hora da escolha. Puxa, não gostei de trabalhar com saúde, então tira os projetos de saúde do portfólio. Puxa, eu gostaria de trabalhar com projetos de, como eu falei, de refrigerante. Então coloque projetos de refrigerante. Está mais longo aqui, né? Então, quando você define muito bem isso, o trabalho, então, é construir um case muito bom naquele segmento. Tá? Então, estou pulando um pouco. E aí, se você está com essa crise de identidade, calma lá, vamos alinhar isso aqui. Hoje, o exercício vou olhar para o meu portfólio e dizer, será que hoje o meu portfólio está preparado para atender o cliente que eu estou querendo? Por exemplo, aqui a gente tem esse círculo cinza, é o seu portfólio, né? O verde, o amarelo, o vermelho e o laranja são seus cases. E o cliente que você quer atrair é roxo. Então, se não tem nenhum roxo ali dentro, cara, existe uma barreira que vai impedir esse cliente de entrar. Então, o que naturalmente você vai fazer? Não é limpar o seu portfólio e começar do zero. É gradativamente colocar um novo case alinhado com o seu novo momento e tirar um case que não está alinhado com esse novo momento, tá bom? É um processo gradual, tá? E aí eu vou parar aqui, porque senão a gente vai, tipo, fritar muito aqui o cérebro e não vai dar certo, tá? Mas num outro momento, já fica aí o convite para a gente fazer o negócio do YouTube que o Paulo me convidou já, onde eu vou falar sobre como construir o case. Não vai dar tempo de a gente falar isso hoje, tá? Mas a gente vai fazer uma aula focada no Behance, e aí eu vou aproveitar esse gancho para falar como construir um case no Behance, para você ganhar um selo e tudo mais, e que também vai funcionar no seu site, tá certo? E aí eu vou aqui dar Cara, uma última pincelada aqui em prospecção, que beleza. é basicamente o seguinte. Vou tentar ser bem rápido aqui, porque também já estourei do tempo. Mas, como a gente tem 2 maneiras de fazer prospecção, tá? Vou até sair aqui do slide. Passiva e ativa. O que é uma prospecção passiva? É uma prospecção em que você não aborda o cliente. Em que o cliente chega até você através da sua reputação, através do conteúdo que você produz, através
Quando você ganha um selo no Behance, ele leva o teu projeto para muitas pessoas e alguém te aborda, né? A gente chama isso de prospecção passiva, onde é o cliente que aborda você. E tem a prospecção ativa, onde você aborda o cliente, tá? Então, o que você precisa fazer? É uma construção das duas colunas ali. Então, em partes você vai ter uma prospecção passiva e em partes você vai ter uma prospecção ativa. Qual é o seu trabalho de prospecção, por exemplo, passiva, tá? Cara, site alinhadinho com tudo que a gente conversou, bota lá 30 pau, 30 reais, não é 30 mil, 30 reais por dia no Google, focado na palavra-chave ali do seu posicionamento. E você vai ver muita coisa acontecer. 30 reais por dia. Quer que você entenda isso? O problema não é o anúncio. O problema é que, às vezes, você colocou um anúncio, pô, não funcionou o Google. Investir no Google não funcionou. Talvez não é o Google que estava com problema. É o site que não estava preparado para receber o tráfego do Google. Entendeu? Então, você alinhou a sua proposta de valor, pega o texto ali. Pega esse texto que você fez aqui da proposta de valor e começa a gerar anúncios baseado nisso aqui. Nessas palavras-chave. Cara, você vai ver o Google fazer uma mágica. Beleza? E aí, Instagram, prospecção passiva. Lembra, o Instagram, ele é o seu quiosque dentro do Rock in Rio. Então, o que você tem que focar lá? Não é só em mostrar o trabalho. Não é só, tipo, publicar o carrossel de imagens. Cara, fala. Você não gosta de mostrar seu rosto? Não precisa. Faz, tipo, como se fosse primeira pessoa. Câmera aqui, né? Primeira pessoa. Mostra só suas mãos trabalhando. Mostra o seu fluxo de trabalho. Como se fosse um videogame, sabe? Primeira pessoa. Onde você vai ali, o celular é a sua visão. Você vai mostrando o seu dia a dia, suas reuniões, a maneira como você resolve problemas, né? Isso vai fazer com que as pessoas tenham um fluxo natural de te chamar no direct, responder perguntas e levar as pessoas para o seu site. Mas também conteúdo pago, né? Então você, por exemplo, faz anúncios ali. Aqui vale a pena fazer case. Pega um trecho do case que você fez um motion, ou que você investiu ali para fazer boas imagens, coloca, cara, uns 50 pau. Você vai ver, eu duvido, cara, se você fizer um bom trabalho aqui, se você não vai ter pelo menos uns 3 pedidos de orçamento. Pô, mas 50 pau é grana. Poxa, mas você vai fechar projetos de 5 mil, 10 mil, sei lá quantos mil você cobra, investindo 50 reais, será que não é um bom retorno? Tá ligado? Aqui, nossa, a gente poderia se aprofundar muito aqui, mas eu estourei o tempo. Então, tipo assim, aqui, pega esse aqui. Vou até tirar esse aqui. Resumão, tá? Do que você pode fazer aqui um fluxo legal. Conteúdo gratuito, né? Os seus projetos nessas 3 redes sociais. Leva as pessoas para o direct, ou WhatsApp, ou e-mail, tá? Aí você vai levar tudo isso para o site e trabalhar as vendas ali. Aí a gente vai ter que ter um novo momento, Paulo, só para falar sobre isso. Não deu tempo da gente se aprofundar no Cara, fica tranquilo, a aula já foi pesada, tá? Fica tranquilo, eu sei que tem teus compromissos. Mais uma vez eu agradeço aí pela aula, muito foda mesmo, tá? Eu vou te liberar para só uma pergunta. Portfólio Pro tá aberto para a galera entrar? Como é que tá isso? Tem lançamento? Como é que... Beleza. Pessoal, aproveitando esse gancho aqui, Paulo, hoje o Portfólio Pro ele tem o seguinte formato. Ele tem o curso Portfólio Pro em si, né? A gente abre a turma mais ou menos a cada trimestre. Então, se você, por exemplo, tá vendo hoje, quer entrar, você vai lá no site e deixa lá o seu e-mail, que a gente vai te avisar quando abrir uma nova turma. Só que, enquanto não está abrindo, enquanto a turma não está aberta, tem muito conteúdo lá. Você vai em curso Portfólio Pro, lá tem um blog, onde tem vários artigos com esses materiais que a gente falou um pouco hoje na aula. Lá tem um podcast onde eu entrevisto as pessoas, e as pessoas abrem lá, compartilham a tela, mostram os seus trabalhos. Você absorve muita coisa disso, a experiência deles. O que mais? Tem nosso e-book, onde tem, cara, tudo que você vê hoje na aula e muito mais, tá lá, no nosso e-book. Onde você baixa e tem tudo que eu não consegui falar aqui está lá. Se aprofundar em estratégia de posicionamento, qual é a estrutura que um case tem que ter, lá tem aula não, né? Mas tem escrito também como construir um storytelling atrativo, como construir uma narrativa dentro do seu case para prender a atenção até o final. Tá tudo lá. Você vai em curso Portfólio Pro, tem lá e-book. Você vai ver todo esse material lá.
Que mais? Muito em breve, não sei quando é que você está assistindo isso, a gente também vai ter templates. E que são os templates? Não são mockups, apesar de serem mockups. Mas qual é a diferença? É que você tem um case pronto. Tipo, os mockups, as imagens já estão prontas. Você não precisa ter o trabalho de construir o storytelling e a narrativa. Ele já foi pensado, otimizado para o Behance, já foi otimizado para tudo que a gente ensina. O que você precisa fazer? Colocar sua arte. Basicamente, inserir ali o seu contexto e, óbvio, modificar para, basicamente, colocar ali a sua história. Mas, diferente de você comprar um mockup avulso, ali a estrutura narrativa já está pronta. E esses cases, eles são feitos com base em projetos meus que já foram muito bem sucedidos. Por exemplo, tem um template lá de embalagem de um case que já levou 2 selos do Behance, já foi para o The Deadline, Packing of the World, World Brand Design. Você vai pegar exatamente o mesmo case que eu publiquei, e só vai trocar e botar a sua arte, o seu contexto. É uma baita de uma proposta massa e vai estar disponível em breve. Eu acredito que se você assistir essa aula daqui a um mês, já está lá disponível para você começar a também acessar. Onde está tudo isso, Léo? cursoportfoliopro.com. Beleza? Muito bom. Léo, valeu, muito obrigado por tudo. Vou te liberar aqui, eu vou fazendo um encerramento com a galera. Se tu quiser, pode ir para o teu compromisso. Eu vou colocar todos esses links aqui embaixo, ali na plataforma. O pessoal vai comentar sobre a aula, eu vou mandando para ti e a gente vai trocando, tá bom? Mas muito obrigado mesmo, aula pesada, realmente, de travar mesmo e repensar muita coisa. É uma das melhores aulas que a gente teve aqui na plataforma, tá? Já vou te dizer isso, te adiantar. E tô muito feliz, cara. Obrigadão mesmo, tá? Valeu. Paulão, muito obrigado mesmo, viu, cara, pela oportunidade de conectar com a tua galera, com a tua comunidade. Pessoal, se ficou alguma dúvida aí, puder ajudar também, pode mandar um direct, pode mandar mensagem. Todas as minhas redes sociais é Léo Tavares Design, no YouTube, Instagram, tá? Só me chama lá que a gente troca uma ideia. Às vezes eu demoro porque eu sou meio lese, tá, gente? Mas eu respondo todo mundo, beleza? Paulão, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, viu, cara? Vamos fazer o bate-volta lá no YouTube. Vamos fazer sim. Depois, na sequência ali, eu já te mando umas datas pra gente ver que dia que a gente grava depois lá pro YouTube. Valeu? Fechou, meu amigo. Muito obrigado, viu, cara? Eu que agradeço. Tamo junto. É isso aí. Mais uma aula. Cara, eu me preocupo muito com o tempo dos convidados, porque o pessoal, para acertar a agenda, é bem complicado. E eu respeito muito isso, tá? Eu respeito muito o tempo. A gente sabe que a atenção é o ativo mais importante que a gente tem hoje no planeta. E o Léo se disponibilizou fazer essa aula braba, conteúdo muito bom mesmo, realmente. Eu acho que é uma das melhores que a gente teve aqui. É difícil dizer isso, né? Categorizar, mas realmente eu vejo por mim, quando mexe comigo de alguma maneira, tem alguma coisa ali, né? Anotei muita coisa aqui, tá? E, cara, portfólio é experiência, tá? Portfólio é experiência. Então, anotem isso. E, cara, é o momento de rever isso, né? É isso. Comenta aí o que você achou da aula. Não seja um vegetal. Vai lá embaixo, lá nos comentários aqui na plataforma e diga o que você achou. Não esquece de fazer a tua pontuação com estrelinhas ali, que aí a Hotmart, ela identifica se a aula realmente foi boa ou não. E é isso. Valeu, até a próxima. Bora cuidar do portfólio, seu principal ativo, tá? De carreira.